Graça e paz, queridos. A paz do Senhor, a grande paz do Senhor seja com todos. Amém. Boa noite. Ontem eu estive levando a palavra na igreja Hebron, que eles me pediram para falar com os pais lá. E o tema era geração Nutella. Eles queriam que eu explicasse o que era essa expressão de geração Nutella, por que geração Nutella. E foi tremendo, foi glorioso. E geração Nutella quer dizer uma geração fraca, mimada, fraca, fresca, mimada, fraca, fresca e mimada. E eu perguntei, existe crente Nutella? Existe mulher Nutella? E homem Nutella? Então não é só criança que é Nutella, certo? E nós trabalhamos sobre esse tema ontem. E eu quero começar compartilhando com vocês, vamos orar antes. Pai, nós pedimos que, já foi falado, o Bruno já pediu os anjos acampando ao redor com espadas desembainhadas. Agora, meu Deus, eu peço que haja aqui anjos de guerra para impedirem o roubo da palavra. Que o Senhor esteja ministrando com poder e com glória e trazendo libertação no nome de Jesus. Amém. É impressionante como o Bruno sempre traz as músicas referentes àquilo que eu vou pregar. Eu não sei os outros ministrantes se eles percebem isso, mas as músicas sempre têm a ver com aquilo que eu vou pregar. Liberdade hoje, né? Vocês falaram muito sobre liberdade, libertação. E eu e o Ronaldo tivemos uma experiência há umas semanas atrás, quando eu passei esse tema para Ana já fazem 2 semanas. E eu estava na cozinha começando a preparar o jantar, assim, um final de tarde sereno, gostoso, ameno, não estava ventando, porque quem conhece a minha casa sabe que existe um corredor de lá do fundo para lá para frente. Então, se está ventando, se nós não colocamos apoio nas portas, as portas vão bater. E já deu cada pancada violenta lá, porque é pau! Então a gente toma cuidado de colocar apoio nas portas. Mas só que não estava ventando. Eu vou esperar. Yes. Era uma tarde gostosa, sabe? Um final de tarde gostoso, quentinho. Sabe aquele que o céu fica vermelho, assim, muito gostoso. E o Ronaldo veio para conversar comigo e a porta da cozinha estava aberta. E lá na frente estava fechada, a porta estava fechada. E ele veio para conversar comigo e, de repente, nós ouvimos a porta abrir, bem devagar. E nós ficamos esperando quem ia entrar. Não era a hora do Nado chegar. E eu deixo aquele barulho na porta, ela tem uma lâmina embaixo que seria um rodinho, mas a borracha do rodinho saiu, ficou só a lâmina. Eu deixo de propósito aquilo para fazer barulho, quando abre a porta para saber que alguém entrou. E eu deixo de propósito. E nós estávamos lá e nós ouvimos o barulho. A porta abriu bem devagar. A gente ficou esperando e nada. Aí o Ronaldo falou, entrou alguém? Falei, não sei. Aí ele foi lá, focal, não entrou ninguém. Ele gritou lá da frente, não entrou ninguém. E fechou a porta. E não estava ventando. Ele falou, mas não está ventando. Falei, abre a porta e deixa aberta, porque quem está aqui tem que sair, a porta tem que estar aberta. E eu falei, yes! Gente, se tem uma coisa que eu gosto é do sobrenatural, mesmo que seja horripilante. Eu não gosto do natural. Eu gosto de coisa sobrenatural, mesmo que seja weird, que seja assustador. E agora, se fosse na sua casa isso,
Seria assustador? A Bia fez... E eu só falava, yes, 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 yes. Porque eu sabia qual a palavra que eu ia estar ministrando. Eu sabia sobre o que eu ia estar falando. Muito obrigada, Marcos. E faz muitos anos que eu não falo sobre isso. E é um problema. Ontem, conversando com algumas pessoas lá, na igreja em que eu estive pregando, uma mãe estava falando de uma filha que tem 17 anos, foi criada na igreja, menina linda. E a menina chegou na mãe e falou, mãe, eu sou bissexual. E não quero que ninguém interfira, e não quero que ninguém se meta com a minha vida, porque essa é a minha vida. Eu sou lulista, roxa, e eu não quero saber. E a melhor amiga dela é uma professora que é lésbica, e ela, com essa professora ela pode abrir o coração, porque a professora entende, tal. E aí a mãe descobriu que ela estava faltando aulas, e foi na escola. E quando chegou em casa, a mãe colocou de castigo, tirou o celular, o pai colocou de castigo, o pai não sabe essa segunda parte, colocou de castigo, a menina tentou suicídio, tomou alguns remédios e foi para a escola. E lá na escola ela passou mal. E a direção chamou a mãe veio, a direção obrigou a mãe a ir na ambulância, deu polícia, deu conselho tutelar, deu tudo. E a mãe falou, eu sabia que não era tudo aquilo de remédio que ela tinha tomado. E a mãe chegou na direção e falou assim, eu não vou ser refém dela. Mas a direção ameaçou a mãe. E por que essa filha estava faltando na escola? Porque a filha estava indo num terreiro de macumba. Porque a filha falou assim, esse Deus que não aceita a minha, como é que fala? A minha sexualidade, esse Deus aí eu não quero, eu não gosto de Jesus. Meu Deus aceita tudo. Meu Deus quer tudo. E nisso, uma pessoa que foi criada na igreja, cresceu na igreja com uma boa mãe, um bom pai, teve problemas, claro, mas está passando por tudo isso. E ali na minha palestra, que eu dei para os pais, estava falando sobre disciplina. Eu falei, não, a sua filha, o problema dela já não é mais disciplina, tá? Além disso. E aí, conversando com uma outra mãe, a menina, adolescentezinha, está tendo grandes problemas, por quê? Porque o pai é viciado em álcool, é viciado e ele já tentou se libertar, não consegue, a família está sendo destruída por causa disso. E ali eu tive a oportunidade de começar a falar sobre o que eu vou ministrar para vocês hoje. Queridos, o tema que eu vou falar hoje é um tema de controvérsia entre teólogos e pastores. Tem controvérsia. Tem pastores que não aceitam esse tema, é sobre maldições hereditárias, que não aceita esse tema porque diz que depois que nós recebemos Jesus, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E segundo aos Coríntios 5,17, usam temas como Cristo levou sobre si as nossas maldições. Usam alguns versículos, ignorando outros textos, mas eu não vou tentar explicar para essa igreja, ou provar para essa igreja que essa teoria está errada. Porque essa igreja entende, nasceu nessa teologia, entende isso, e nós já trabalhamos muito a questão de maldições hereditárias, legado de maldição. Nós já entendemos, então eu não vou caminhar pela trilha de tentar provar para vocês que existem maldições hereditárias. No meio de toda a ministração que eu vou trazer, você vai perceber que existe. E se eu fosse falar numa pregação só, tudo que eu tenho que falar,
eu precisaria de 2 semanas, que seria aquela coisa que se fazem lá na EIFOL, Pai querido e amado, nós somos gratos que são ao Senhor retiros por essa espirituais palavra, para trabalhar tempo, essas que o Senhor venha áreas. mover o coração Tá certo? das pessoas para que Então elas não vai ser uma entendam pregação como eu apenas. entendi, Eu falei para que Ana, a vai gente ser tem que uma ser fiel e série. confiar Uma no série de Senhor, mensagens confiar que o eu Senhor vou é estar Jeová explicando Jireh, o Senhor é o sobre maldições Deus que provê hereditárias, todos os sobre dias na nossa casa e na casa de cada legado um, de Senhor, maldição, em sobre nome de vínculos Jesus. de Amém, maldição, tá? E a Ana falou assim, então, que tema eu vou colocar? Já foi colocado aqui? Ah, tá, obrigada, Daniel. Que tema eu vou colocar? Quebra de maldição? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Beleza? Queridos, a expressão, o termo quebra de maldição não existe. Não existe. Se você for ficar fazendo quebra de maldição, quem vai ser quebrado é você. Porque se eu chegar aqui e falar para vocês, olha, tem tais e tais e tais maldições hereditárias, agora nós vamos levantar e vamos quebrar todas as maldições. Não adianta. É mexer com um ninho de vespeiro. É mexer com um ninho de cobra. E aí você vai ser mordido, vai ser picado. Então, eu vou começar pelo começo, explicando direitinho, e vocês vão começar a entender, tá certo? Quando Deus cria Adão, Deus fala para Adão assim, que ele deveria guardar o jardim. Deus não fala que ele teria que cultivar o jardim. Fala que ele teria que guardar o jardim. Então, Deus deu autoridade para Adão guardar o jardim. Guardar do quê? Se só tinha Adão no momento, e depois criar Eva. Guardar do quê? Então, eu vou contar para vocês que lá, antes da criação dos céus e da terra, teve uma rebelião no céu. Tinha um querubim ungido, chamado Lúcifer. E esse querubim ungido não respeitou a autoridade de Deus, não entendeu a glória de Deus e se levantou contra Deus. Vou começar a pregar sobre esse tema. Não respeitou a autoridade de Deus. E ele conseguiu aliciar 1/3 dos anjos. E teve guerra no céu. Teve uma guerra no céu. E Deus ordenou que os anjos expulsassem dos céus Lúcifer e a 1/3 parte dos anjos caídos. Por isso que eles são chamados anjos caídos. Eles caíram da glória de Deus. Para onde? Para a terra. Depois Deus cria os céus e a terra, cria Adão, e Adão entrega para Satanás a autoridade que Deus tinha dado para ele. Adão fica sem autoridade. Durante todo o Antigo Testamento, você não vê um só homem expulsando demônios no Antigo Testamento. Ah, Davi. Não, Davi tocava a harpa e o demônio se afastava de Saul por um tempo, depois voltava. Você vê que lá em Malaquias diz assim, que é Deus que repreende o devorador, certo? Então, no Antigo Testamento, ninguém repreendia demônio. Jesus nasceu. Quando Jesus nasce, ele vai para o Rio Jordão e é batizado no Rio Jordão. Quando ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, ele é levado para o deserto. Lá no deserto, Jesus tem uma conversa com Satanás. Satanás usa a palavra, Jesus responde com a palavra. Satanás usa a palavra, Jesus responde com a palavra. Terceira vez, aí Jesus repreende e expulsa. É a primeira vez que ele é expulso na Bíblia. Nesse momento é a primeira vez que ele é expulso na Bíblia. Agora, a autoridade voltou para a terra nesse momento em Jesus. Antes disso, nunca tinha acontecido. Foi Jesus que rasgou o escrito da dívida que tinha contra mim e contra você. Tinha uma dívida, nós herdamos essa dívida. E Jesus rasgou. Agora, diz para mim, olha para mim, vocês vão entender. Satanás
na presença de Deus, não saiu por vontade própria. Ele teve que ser expulso. Na presença de Jesus, ele não saiu por vontade própria. Ele teve que ser... Agora, por que você acha que por causa dos seus lindos olhos, ele vai sair só porque você recebeu Jesus como Salvador? Porque eu sou bonitinho, porque eu oro 3 vezes no dia, eu faço jejum, ele tem que sair, ele saiu. Quem diz que ele saiu da tua vida? A consequência do pecado, quando você peca, a consequência do pecado é a morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o teu pecado, o que você comete de pecado, você nasceu em pecado. Por causa disso, você merece a morte. O pagamento do teu pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, a consequência. O perdão desse pecado te traz a vida eterna. Ali. O salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna. O perdão do pecado te garante a vida eterna, mas não tira os demônios de você. Pode eu ter o Espírito Santo e ter demônio também? Controverso, né? Quem conhece a história do templo, quando o povo começou a entrar pela idolatria, vocês sabem que no templo, no Santo dos Santos, tinha a arca, e em cima da arca tinha uma nuvem azul, uma luz azul, que era a glória de Deus. Ficou 100 anos com aquela glória de Deus ali, e o povo pintava demônios nas paredes do templo, e colocou demônios, estátuas de demônio. As mulheres iam adorar Tamuz. Os homens iam adorar Baal, eles adoravam Azerá dentro do templo, e a glória ainda estava lá. 100 anos depois é que a luz saiu, a glória saiu. Em Ezequiel fala sobre isso. Então pode ter dentro do mesmo lugar? Pode. Aqui é o lugar que nós consagramos ao Senhor. Correto? Consagramos a Deus. Então, nós cremos que o Espírito de Deus está aqui. Onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Amém? Então, ele está aqui. Mas tem demônios aqui também? Tem? Tem, gente? Vocês estão meio em dúvida, será? Muitos deles entraram com vocês. Tem vezes que eu falo, Senhor, põe um anjo lá na porta, faz os demônios deles esperarem lá fora, não vai entrar nenhum aqui. Por isso que tem tanta confusão no meio das igrejas. 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? E nos purificar de toda injustiça. Ou seja, perdão e purificação não são sinônimos. Você foi perdoado quando você recebeu Jesus como Salvador, mas você precisa ser purificado. Estar em Cristo não é estar limpo. Estar em Cristo é ter com o que se limpar. Estamos entendendo? Está complicado até aqui? As portas espirituais são abertas pelos homens. E os homens é que têm que fechar essas portas espirituais. Não é Deus que fecha a porta espiritual. Eu pedi para a Ana, você não conseguiu, né, Ana? Vamos ver se você consegue imaginar. Todo mundo aqui assistiu Vingadores. Qual que é aquele, Ana? É Guerra Infinita? Essa água é muito boa, tem anis. O primeiro. É o primeiro? Tem uma guerra que os Vingadores estão aqui na Terra e abre um portal no céu que aqueles guerreiros malignos ficam entrando. São demônios, né? Eles ficam entrando. Enquanto aquele portal fica aberto, eles ficam entrando e a guerra aqui é tremenda. Até que conseguem fechar, até que o Capitão América finalmente, né, assume a liderança e começa ali a vencer e eles fecham aquele portal. Deu para entender? Então, o que eu quero explicar? Existem portais, portas, que nós abrimos
para demônios entrar na nossa vida. O homem abre portas quando peca, para entrar na sua vida. E só o homem pode fechar essas portas. Deus não fecha. Aquilo que é para o homem fazer, Deus não vai fazer. Existem muitos textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que eu vou estar ministrando para vocês no decorrer. Então, por exemplo, vocês sabem que eu fui no mercado, e eu amo ir no mercado, no que eu gosto, no mercado, nos dois que eu gosto, e ir na fila preferencial. E um dia eu fui, porque antes eu não podia ir, agora eu vou, me sinto, porque ninguém acha que eu tenho a idade que eu tenho. Fala que vocês também não acham. Tá bom? Se não achar, não fala nada, fica quietinho. Aí eu fui na fila preferencial. E aí fica todo mundo olhando bravo para mim. Aí começa o anúncio lá falando: senhores clientes, por favor, a fila tal é para clientes preferenciais. Eu finjo que não é comigo, porque eu sei que é comigo. Aí, nesse dia, veio atrás, eu estou ouvindo uma conversaiada atrás de mim, todo mundo bravo, eles estão brigando por minha causa. Quando eu olhei para trás, tinha uma senhora que eu acho que tinha a minha idade com a mãe dela, que tinha 80 anos ou mais. Você não viu lá? Porque preferencial para idoso é assim: acima de 60 anos é preferencial, mas se tem mais de 60 anos, mais de 80 anos, é preferencial dos preferenciais. Vai na frente de qualquer um. E a mulher tinha 80 anos. Eu falei: minha senhora, eu não olho com a cabeça para trás. Se eu soubesse que estava ela aqui, eu teria deixado passar. Mas não é que você tem que deixar, é tua obrigação, você tinha que deixar e acabou, ponto final. Eu falei: mas pode passar, qual o problema? Eu estou aqui porque eu também sou preferencial, mas se ela é mais de 80, então pode passar. Aí ela passou e continuou reclamando, tal, e aí a filha falou assim, falando com outro rapaz lá, falando assim, a gente tem que sair um pouquinho, eu trouxe ela para passear. E nisso, a véia já estava sentada lá fora, então a mulher trouxe a mãe só para entrar na fila preferencial, porque nisso a mulher já estava sentada lá fora. E a minha vontade era falar assim: mercado não é lugar de velho passear. Mercado é lugar de fazer compra em dia de pagamento, lotadíssimo. Você me traz uma véia de 80 anos para passear. Leva a véia para a praça para passear, não no mercado. Mas eu fiquei quieta, porque o Ronaldo falou assim: já pensou se essa mulher vê você no YouTube dando palavra, falando sobre paciência, sobre amor? Que legal. Isso é aquele texto que fala: irai-vos e não pequeis. Porque a vontade ali era voar no pescoço da mulher que trouxe a véia para passear no mercado. Certo? Eu me irei, eu fiquei irada, mas não pequeis. Porque se eu pecasse, eu ia estar abrindo uma porta. E aí a pastora estava falando que ela foi no aeroporto e ela entrou na fila preferencial porque ela tinha 70 anos e o marido tinha 80. Nisso entra uma mulher com 5 crianças, entre 7 e 9 anos, na frente dela, sem falar nada, sem pedir autorização. Entrou na frente dela. E essa pastora é juíza. Ela falou: me deu uma vontade de dar uma carteirada nela, que ódio. Eu fiquei com ódio, falar assim: olha, se você conseguir segurar essas 5 crianças no colo, de uma vez, você pode ficar na minha frente. Porque era criança entre 7 e 9 anos, e a lei é criança de colo. Não é criança no colo, é criança de colo. E ela falou: olha, me deu uma raiva, mas pensa se alguém me visse na internet pregando, ou essa mulher mesmo me visse, ou alguém tivesse vendo eu fazer um barraco ali. Isso é: irai-vos e não pequeis, porque se você irar e você pecar, você abriu brecha para o diabo entrar na tua vida. Então, quando você se ira, a Bíblia fala: não se ponha o sol sobre a sua ira. Agora, imagina que você dorme 11 horas da noite e você fica irado às 9 horas da noite. Você tem 2 horas para se consertar.
Mas é melhor, então, você se ir às 9 horas da manhã, porque você tem o dia inteiro para se consertar. Estão entendendo? Nós abrimos portas. Agora eu quero abrir no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5. E eu vou explicar a consequência desses pecados. Êxodo 20, verso 5 diz assim. Gente, o primeiro mandamento não é amarás ao Senhor teu Deus. Não é. Esse aí é o primeiro mandamento. Deixa eu ver aqui. Êxodo 20. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso e castigo os pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Beleza, gente, olha para mim. O primeiro mandamento não é sobre amor. O primeiro mandamento é sobre uma lei de não fazer. Porque se você desobedecer a palavra de Deus, Deus diz que Ele vai castigar o seu pecado em você, pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração. E aí, embaixo ele fala, não precisa pôr embaixo, mas eu abençoo até 1000 gerações. Então, a bênção de Deus vai para 1000 gerações dos nossos descendentes. Mas a maldição é até a 3ª e 4ª geração. Então, não te importa o que você vai deixar para os seus filhos. Eu queria que a Nanda olhasse para a sua lindinha, tão bonitinha. Olha para a sua garotinha, Flávia. Olha para os seus filhinhos. Cadu fingindo que está orando. Olha o Vitor. Olha aí, olha para o seu bebê, tão lindo. Ana, olha para os seus filhinhos. Pensa nele. Não importa para você o que você vai deixar de herança para os seus filhos? Vou explicar. Até a 3ª e 4ª geração, porque Deus falou até a 3ª e 4ª geração? Porque Deus é bondoso. Porque até a 3ª e 4ª geração dá para mapear. Ou seja, vão ser os teus pais, os teus avós, os teus bisavós e os teus tataravós. O pecado que a tua tataravó, aquela velhinha bonitinha, fofinha, lindinha, cometeu, vai te alcançar. Vai vir maldição sobre a sua vida. Que a sua bisavó, que a sua avó, que os seus pais cometeram, vai te alcançar. E pior de tudo, gente, maldição é um ato de Deus. Diga, maldição é um ato de Deus. É Deus permitindo que Satanás venha e faça algo. Mas é Deus quem profere a maldição. É Deus cumprindo a lei que Ele estabeleceu. É Deus que libera a maldição para a pessoa. Vou provar na Bíblia isso. Gênesis 4:1. Gênesis 4:1. Quando a maldição entra na terra. Gênesis 4:1 diz assim: então Adão teve relações com Eva, ela engravidou, deu à luz. Disse ela: eu quero quando Deus fala com Caim. Eu pus o texto errado. Acabei colocando o texto errado. Caim mata Abel. 4. Deus vem perguntar para Caim: cadê o Abel? 6. Obrigada. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso, tal, tal, tal? Disse, porém, Caim, no verso 8. Não, eu quero quando Deus fala com ele. Disse Caim ao Senhor. No 10, diz assim: o Senhor diz para Caim: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber de sua mão o sangue de seu irmão. Até aqui. Deus fala: agora você é maldito, porque você matou o seu irmão. Derramou o sangue do seu irmão. Então a maldição entra, mas é Deus que libera a maldição sobre Caim. Vai para o capítulo 12,
diz no verso 3 assim, 12:3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem e... Vou falar de novo. Abençoarei os que te abençoarem e... Quem amaldiçoará? Deus amaldiçoará os que te amaldiçoarem. Aqui Deus está dando uma palavra para Abraão, falando assim: eu vou abençoar tudo que em você. Aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar também. E isso aqui é antes da lei lá de Êxodo. Então, a maldição já existia antes da lei, antes dela ser publicada em Êxodo capítulo 20. Ela já existia. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa a descendência, Deus abençoa a família. Quando Ele enche a medida com o pecado dos humanos, dos homens na terra, Ele fala para Noé, Ele encontra Noé, um homem escolhido por Deus. Ele fala: olha, Noé, vai você, tua esposa, teus filhos e os filhos, e as esposas deles. Se a família fosse só o marido, a esposa e os filhos, ia entrar só Noé e a esposa dele. Mas entrou Noé, a esposa, o filho e as esposas deles entraram na arca. Ele era um homem escolhido por Deus. Legal, acabou o dilúvio. Fala, acabou o dilúvio. Noé sai da arca, ele planta uma vinha, cultiva aquela vinha. Quando ele colhe as uvas, ele faz vinho. Primeira coisa que Noé faz é ficar bêbado. Noé ficou bêbado. Ok? No capítulo 6, Noé é escolhido por Deus. No capítulo 9, Noé é um bêbado inveterado. Fica bêbado. Gente, tem bêbado que fica alegre, não é? Tem bêbado que começa a falar demais. Tem bêbado que chora. Tem bêbado que fica bravo e tem bêbado que fica pelado. Noé ficou pelado, tirou toda a roupa e ficou dentro da tenda, peladão lá. O filho caçula, Cã, veio e viu o pai pelado, sem roupa. A Bíblia não fala que ele zombou, não fala que ele disse alguma coisa, só fala que ele viu o pai sem roupa e foi e falou para os outros irmãos, o Sem e o Jafé. Falou: o pai está pelado. O Sem e o Jafé pegaram uma túnica e vieram de costas para não ver a nudez do pai. E cobriram o pai. Ok? Daí um recadinho para os pais que gostam de tomar banho com os filhos pelados. Quando Noé acorda, o que ele faz? Contam para ele o que aconteceu e que o filho Cã tinha visto ele sem roupa. O que ele fez? Ele amaldiçoou quem? Ele não amaldiçoou Cã, ele amaldiçoou o filho de Cã. A partir de agora, Canaã será maldito, ele será escravo de escravos. Quem fez o erro? Cã. Quem foi amaldiçoado? Canaã, o filho. Canaã foi destruído. Hoje Canaã, o povo de Canaã são os palestinos lá em Israel. Qual era a palavra de maldição? Vocês vão ser escravos de escravos para sempre. Deus amaldiçoou a descendência dele. Vou contar um outro exemplo para vocês. Abrão, Deus não acabou de falar lá em Gênesis 12. Eu abençoarei quem te abençoar. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar, não é? E Deus fala assim: esta terra onde você está, eu vou dar para você. Quando eu falo para você, este microfone, quem sabe a diferença entre este e esse? Se eu falar, este microfone é esse que está aqui na minha mão. Se eu falar, esse microfone, é algum que está por aqui, é esse. Esse microfone aí, esse. Este é o que está aqui, é o próximo. Deus falou: eu vou te dar esta terra. Veio fome sobre a terra. O que Abrão fez? Era Abrão ainda. O que Abrão fez? Foi para o Egito. Quando chegou no Egito, ele falou para Sarai, ele falou assim: olha, vão ver que você é linda demais, vão querer me matar. Então, olha o que ele fala para Sarai: não importa o que vão fazer com você, desde que eu fique vivo. Vamos lá, vamos falar com a Miriam agora. Se teu lindo marido
chega na terra e ele fala para você, olha, Miriam, não importa o que vão fazer com você, desde que eu fique vivo, então não fala que eu sou teu marido. Foi isso que Abraão fez. O que importa é que eu fique vivo. E eles entram no Egito e o faraó pega Sarai para ele. A faraó já tinha um harém, mas pegou a Sarai para ele. A Bíblia diz que quando Abraão entrou no Egito ele tinha bens. Mas quando ele sai do Egito, ele estava muito rico. Capítulo 13, 2, fala que ele estava muito rico. Ele criava gado. Se ele fosse influencer da internet, pode ser que em um ano ele tivesse ficado rico. Mas naquela época não existia, ele criava gado. E a Bíblia diz que ele saiu de lá muito rico. Quanto tempo, quem nasceu aí, quem criou gado, quem viu gado crescer, quanto tempo leva para um homem criador de gado se tornar muito rico? A média é 12 anos. A média. Os historiadores dizem que eles foram para o Egito porque estava havendo fome. Quanto tempo durou essa fome? Uns dizem que durou 2 anos, outros dizem que durou 6 anos, outros durou 12 anos. Vamos que durou 2 anos. Sara ficou no harém de Faraó 2 anos no mínimo. Mas foi mais que isso, porque Abrão saiu muito rico de lá. E você acha que foi Abrão que foi para Faraó e falou assim, olha, você está com a minha esposa, devolve ela para mim. Foi o Faraó que foi em Abraão e falou assim, olha, o que você fez, cara? Você não me falou que era tua mulher, toma ela, por causa disso eu estou sendo amaldiçoado. E ele devolve a Sara para Abrão. Você acha que foi Sara que entregou a egípcia para Abrão? Falou, vai ter um filho da escrava. Qual foi a consequência desse pecado de Abrão? 15, 13. Se der para colocar, no 15, 13. Olha que legal que é esse negócio. Está muito difícil de entender? 15, 13. Então o Senhor disse, ainda era Abrão, tá? Fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. No 14. Mas eu castigarei a nação que vai escravizá-los e, por fim, os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Tem um texto, uma tradução que diz assim, certamente a sua descendência será escrava. 400 anos. Lembra? Eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aqui são 4 gerações de 100 anos. Porque nesse tempo os homens viviam no mínimo 100 anos. Por que eles tiveram que ir para o Egito? Deus fala, eles têm que ir. E certamente eles irão. O que Abrão conseguiu com a mentira dele? Se tornar riquíssimo. Qual foi o castigo para a descendência dele no Egito? Miséria, pobreza extrema. Nem nos filhos eles podiam mandar, porque o faraó mandou matar os filhos meninos. Miséria, pobreza extrema. Era uma maldição geracional do pecado de Abrão. Vocês querem um outro exemplo de maldição? Abraão era amigo de Deus. Se Deus fez isso com Abraão, com Noé, você acha que são seus lindos olhinhos verdes que vão te poupar? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele primeiro comete adultério, depois ele mata de forma abominável Urias, o marido da mulher que ele adulterou. E era um homem segundo o coração de Deus. O que acontece com as gerações de Davi, gente? Deus fala, eu quero ver, 2 Samuel, capítulo 12, verso 9.
Deus fala assim, o que você fez no escondido, eu vou fazer na vista de todos. Sabe, Deus falando para você, o que você fez escondido, todo mundo vai ficar sabendo. Mas eu castigarei a nação. Eita, não é aí não. Hã? Ah, tá, desculpa. 2 Samuel 12:9. 2 Samuel 12:9. Toda herança espiritual foi gerada por um pecado praticado pelo antepassado. Por que então você não respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão horrível? Você matou Urias, o Eteu, com a espada dos amonitas e ainda roubou a mulher dele. Próxima. Por isso, daqui em diante, a espada estará sempre sobre a sua família, pois você me desprezou a tomar a mulher do Eteu Urias. Próximo. Assim diz o Senhor, por causa do seu mau procedimento, farei com que a sua própria família se revolte contra você. Darei as suas esposas a outro homem que terá relação com elas em plena luz do dia. Próximo. Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente à vista de todo Israel. Até aqui. Olha só. Deus vem e confronta Davi. Você que pecou assim. E ele se arrepende. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Deus fala, você está perdoado. Sabe quando você pede perdão para Deus pelo seu pecado? Ele te perdoa. Davi foi perdoado na mesma hora. Só que Deus falou assim, mas... Sabe quem dormiu com as mulheres de Davi? O próprio filho dele, Absalão. Montou uma cabana no quintal do palácio. Dormiu com todas as mulheres, as concubinas dele, que ficaram para trás. Aminon, estupra a própria irmã. 2 anos depois, Absalão vai e mata o irmão. Quando o Davi está velho, Adonias tenta usurpar o trono, Absalão mata Adonias. A espada não saiu mais da família de Davi. Destruição da família dele por causa do pecado dele. Veio uma herança geracional para ele. Mas de quem Davi? Qual era a linhagem de Davi? Eu não vou pedir para ler, mas depois você acompanha a genealogia. Você pensa que tem coisa tonta na Bíblia que não é para você ler? Não tem palavra vazia. Genealogia é importante. Mateus 1, depois você vê, não precisa ver agora. Olha quem... Davi era filho de Jessé, que era filho de Obed, que era filho de Boaz, que era filho de Raabe. Quem era Raabe? Quem era Raabe? A prostituta do muro de Jericó. Era tataravó de Davi. Alcançou Davi. Entendeu? Raabe, Boaz, Obed, Jessé, Davi. E o que gerou ali? Promiscuidade. A geração de Davi era uma geração que tinha sangue derramado e promiscuidade. Deus não agiu com eles diferente, porque Ele agiria conosco diferente. É o mesmo hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós precisamos romper com as cadeias de maldição dos nossos pais. E começar um ciclo de bênçãos geracionais. Eu vou explicar um pouquinho, vou dar alguns exemplos para vocês saberem. O meu avô, da parte do meu pai, era sanfoneiro. Meu avô era sanfoneiro. Ele saía sexta-feira à noite, que seria a balada de hoje. Ele saía sexta-feira à noite para a balada, voltava na segunda. Mulherengo, mulherengo, ele fez 21 filhos na minha avó. Ele vinha, fazia filho e ia para as mulheres, as gandaias. Ele vinha, fazia filho e ia para a gandaia. Filho morria, era enterrado, ele nem ficava sabendo. Qual que foi o legado geracional que ele passou para os descendentes? Promiscuidade. Que passou para os filhos dele, que foi passando de geração. Esse meu avô, por causa de uma
macumba que uma dessas mulheres fez para ele, se tornou epilético. Era um demônio que entrava nele. Quando ele tinha 61 anos, ele era catador de papel para ajudar a sustentar a família. E ele caiu numa sarjeta, no centro da cidade de São Paulo, teve um ataque epilético, bateu a cabeça e morreu. Quando ele morreu, tinha um tio meu de 7 anos de idade, que quando ele morreu, porque quando a pessoa morre, o demônio não é enterrado com a pessoa. O espírito maligno que pegava o meu avô entrou no meu tio com 7 anos de idade, quando ele foi enterrado. Meu tio foi assassinado com 29 anos por causa dos ataques que ele tinha. Foi assassinado. Quando o meu tio foi assassinado, foi enterrado, esse espírito maligno entrou num primo meu, que tinha 7 anos de idade. Que eu, até hoje, tenho epilepsia. Estão entendendo o legado geracional? E a promiscuidade, a pornografia, entrou para a família do meu pai. E foi sendo um legado geracional. Para completar toda essa malignidade, antes de se converter, eles eram macumbeiros. Legado de ocultismo, que foi passando de geração em geração. Da família da minha mãe. Vocês estão entendendo? Meu avô era presidente de mesa branca, que de branca não tem nada. Baixava os espíritos nele. Quando ele estava para morrer, que eu ia visitar, minha mãe ficou cuidando dele, ele ficava num quarto lá. Quando eu chegava lá fora, meu avô começava a falar assim, lá vem ela, já está chegando, não gosto dela. Ninguém sabia que eu tinha chegado. Porque os demônios incorporavam, meu avô ficava chamando os demônios. Legal. Esse meu avô casou com a minha avó, mas era o segundo casamento. E ninguém conhecia a história do meu avô, porque eles ficavam muito quietos, não falavam nada. Ele não tinha relacionamento com os irmãos que tinham dinheiro. Lá em São Paulo, moravam no Jockey Club, tinham muito dinheiro. Não tinham relacionamento. A mãe eles eram tão inimigos dos irmãos entre eles, que a mãe do meu avô morreu, e ele só ficou sabendo 2 meses depois que ela já estava enterrada. Ninguém falou nada para ele. Os pais da minha avó eram macumbeiros antes de se converter. Olha o legado que veio para a minha família. Esses filhos do meu avô, na mesma rua, lá em São Paulo, moravam 2 irmãos com parede germinada e outra irmã, no mesma rua, uma rua curtíssima. Nunca visitaram um ao outro. Legado geracional que pegaram do meu avô. Nunca se visitaram, morando na mesma rua. Estão entendendo legado geracional? Aí eu fui perguntar do Ronaldo, porque tem legado de pobreza, você luta e não consegue prosperar. O que acontece? É azar, nada dá certo, você tenta e não vai, nada dá certo. Então é uma família que todo mundo é descasado, ou não tem casamento que dá certo, ou tem casamento de fachada, ou é amasiado, mas não dá certo, tal. Você tem que entender por quê. Qual é o legado geracional que tudo dá errado? Família se acabando, você planta e não colhe nada, tem doenças constantes. É uma vida sem abundância. Não é azar, queridos. Não é azar. Existem 2 leis que vocês precisam entender, que é a lei da herança e a lei da responsabilidade. A lei da herança diz que 30% de toda a falta de abundância que tem na tua vida é por causa da herança, do que você herdou dos antepassados. 30% é herança, mas a lei da responsabilidade é 70%, são os pecados que você cometeu, a encrenca que você trouxe para a tua vida. Deu para entender? Os pecados que você cometeu alcançam você e vão alcançar teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos. Deu para entender?
Lá em São Paulo, por exemplo, tem carnaval. Vamos que terminou o carnaval, vai uma igreja lá e quebra toda a espiritualidade maligna, quebra tudo e não vai mais ter, em nome de Jesus, e vamos quebrar, vamos orar, tal. No próximo carnaval, eles estão lá refazendo a aliança maligna. Então, as pessoas perpetuam. Então, vamos lá. A maldição era para ter acabado em Davi, não era? Raabe, vai acabar em Davi. Só que Davi perpetuou o pecado. Então começa 4 vezes de novo. Chega aqui, Salomão faz de novo, perpetua. 4 vezes. Chega até você, está de geração em geração, e você sofrendo com espíritos familiares, que eu não vou explicar sobre isso hoje. Por causa do legado que você tem e por causa das encrencas que você mesmo traz para a sua vida. Então, você está sofrendo com herança ou com responsabilidade. A lei da herança leva você a praticar os mesmos pecados que os seus antepassados praticaram. Viver a mesma vida. Isso gera uma perseguição espiritual. Então, houve promiscuidade na vida do meu avô. Existe uma perseguição de promiscuidade na família. E a promiscuidade é liberada como? Pode ter pedofilia, incesto, pornografia, adultério, todo tipo de abominação sexual. Não é mais homem, agora acha que é menina, é bissexual. E eu expliquei isso para a mulher. Eu falei, olha, o que acontece com a sua filha é uma perseguição espiritual. Me conta como que foi a história da sua família. Ela não sabe quase nada. Mas ela sabe que quando a sogra dela tinha 15 anos, o sogro tinha 65 anos, era viúvo. Tinha muitos filhos, veio, pegou essa menina e levou para ser mulher dele. Isso se chama o quê? Pedofilia. Tá legal. Se tornou mulher e teve 10 filhos, essa mulher. Só que essa mulher teve um filho com o genro. Estão entendendo a perseguição espiritual? Os outros irmãos ficaram... A mulher, a filha dela, com quem ela teve... Estão entendendo a bagunça? Mafagafo aqui? Ela teve um filho com o genro. A filha dela ficou com ódio dela. E todos os irmãos ficaram com ódio da filha porque ela ficou com ódio da mãe por causa do genro. Esse filho que casou com essa mulher adulterou. E a filha se tornou bissexual, agora diz que é macumbeira. Estão entendendo o legado? Não adianta pegar cinta para bater nela, não adianta aconselhar, não adianta, porque é legado. Tem que romper. Tem que romper. Quando resolvemos as heranças, desaparecem muitas tentações e deixamos de cometer muitos daqueles pecados porque nós rompemos com esses espíritos familiares. Porque essa herança de maldição gera uma perseguição espiritual na tua vida. Vem uma tentação irresistível que você não consegue não pecar, porque esses laços não foram rompidos. Casal é amaziado, tem filhos. Segundo a Bíblia, são filhos bastardos. É bastardia. E os bastardos não podiam entrar na congregação até a 10ª geração. São bastardos, estão debaixo de maldição. Mas como veio isso? Os pais não casaram. Os avós não casaram. Ou teve algum tipo de promiscuidade lá. Na tua família, teve alguém lá atrás que derramou sangue, que matou alguém? Teve alguém que matou alguém? Derramamento de sangue, gente. Homicídio ou derramamento de sangue. Eu vou falar sobre algumas consequências. Vai ter mortes prematuras, acidentes frequentes, doenças graves, suicídio. Uma família que tem muitas mortes prematuras. Porque qual é a promessa de Deus? Longevidade. Que nós vamos ver os filhos e os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Essa é a promessa de Deus. Se morre antes, está debaixo de maldição. Deu para entender?
Tem suicídio na família? Pode procurar, pode mapear a tua família. Teve derramamento de sangue. Teve homicídio na família. Aí vem os teólogos dizendo, isso não existe mais, mas é só olhar como é a tua vida. Só perceber como é a tua vida. Outra coisa, vícios, que é o caso de um desses que eu vi lá ontem, né? Vícios, todo mundo na família tem vícios. Gente, vício é um monte de coisa. Bebida alcoólica, drogas, viciado em remédio, tarja preta, jogos de azar, jogos de celular, jogos... E o que é que causa isso? Porque lá nos antepassados teve gente que ou vendeu bebida alcoólica, ou facilitou a venda, ou bebeu, era alcoólatra, ou tinha alambique para fazer cachaça. Vai ter uma perseguição na família. Como saber, na família do Ronaldo, por exemplo, que a minha sogra, ela foi sequestrada quando ela tinha 4 anos. Então, ela não conheceu os pais, não sabe a herança dos pais. E o meu sogro, eles não sabem a história. Mas, quando eles eram solteiros, quando o Ronaldo, nós éramos solteiros, se tinha uma coisa que a família gostava, gente, era de uma caipirinha. Era chegar lá, em qualquer momento, eles estavam com os copões de caipirinha, mas era constante, né, tal? Era o tempo todo caipirinha. O Ronaldo disse que, antes de casar, ele chegava a beber uma garrafa de... Não era vinho que você ia com aquela garrafa de Tropicana. Era álcool, gente, álcool puro. Tomava o ônibus para ir trabalhar, durante o trajeto do ônibus, ele bebia uma garrafa de Tropicana. E não chegava bêbado lá, porque o demônio bebia no lugar dele. Meu sogro ficou doente, minha cunhada levou no médico, e o médico falou assim, o senhor é alcoólatra, o senhor não pode mais beber. Minha cunhada falou assim, meu pai não é alcoólatra, não. O seu pai é alcoólatra. O médico brigou com ela, seu pai é alcoólatra. Se eu estivesse lá, eu falei, e você também é? Bebe socialmente. Gente, era um povo que bebia socialmente todas, ficava todo mundo bêbado. Vício. E tem uma história também em relação sabe você que rouba coisas da empresa? Gente, a gente pensou em tanta coisa que pode ser roubo, que você está roubando e vai passar isso para as suas gerações, ou que seus antepassados... Quem roubou bolacha Danone no mercado é roubo. É roubo, você está abrindo porta de maldição. O que mais que nós falamos, tal? Tinha tanta espécie de roubo. Eu tirava xerox de monte, de milhares na empresa. Tirava de monte. Meu chefe viajava, eu ia para o cinema. Está roubando a empresa. Está roubando a empresa. Quantas formas você pode estar roubando? Ou roubaram e você hoje tem perpetuado este pecado. São aqueles portais que são abertos para demônios virem na tua família. Então, isso vai fazer com que nada dê certo. Olha aqui, negócios ilícitos, roubos, furtos, apropriação indébita é quando você pega algo que não é teu. Lesão patrimonial, quando você depreda, é vandalismo, certo? Você destrói as coisas de terceiros. E engano de terceiros, coloquei roleiro. Conhece alguém roleiro? Alguém que quer se dar bem em tudo? Conhece alguém que compra as coisas que sabe que só podia ter sido roubado por ter sido vendido daquela forma? E aquilo está legando uma maldição hereditária para as pessoas. Aquela pessoa que praticou todos esses atos ilícitos pode ter enriquecido, mas a descendência dela vai viver na pobreza. Está entendendo? Abraão enriqueceu muito, mas os descendentes deles viveram na miséria. 4 gerações não prosperam, não conseguem enriquecer, não conseguem colher o fruto. Então, você precisa começar a mapear o que aconteceu com seus antepassados. E o que eu vou fazer agora? Eu quero deixar isso mais legal. Vou terminar daqui a pouco. Os demônios trabalham em castas.
Isso quer dizer que eles são especializados. Então, o que isso quer dizer? São espíritos familiares. Então, vamos lá. Na família da Alane, tem espíritos familiares que estão na família dela há 500 anos. Nunca foram embora. Então, vamos lá. Vou imaginar que morre alguém na família dela e ela quer ir num centro espírita porque ela está com muita saudade e ela quer fazer baixar aquele espírito da pessoa que morreu, que ela quer conversar com aquele espírito. Estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aquele espírito vem e começa a conversar com a Alane, com a mesma voz, e falando de detalhes que só a pessoa que morreu sabia. Por que ela está ouvindo aquilo? Porque os demônios que habitavam naquela pessoa sabiam tudo da pessoa. E falam, gente, se tem gente que consegue imitar Silvio Santos com a mesma voz, o Mateus consegue fazer umas imitações aí, até o Marcos já me imitou. Pensa se os demônios não conseguem falar com a voz da pessoa que morreu. Está entendendo? E aí vai, o que é perpetuar? Era para acabar na sua geração, porque você já é a quarta, mas o seu pai foi e fez de novo, então vai mais 4. Aí você vai e faz de novo, vai mais 4. E aí os legados geracionais continuam. Você vai para o céu? Você vai para o céu? Vai! Você foi perdoado? Foi perdoado. Davi foi perdoado. Por que ele teve que sofrer a consequência? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas agora em Jesus eu posso mudar esse legado. Como? Vou explicar para encerrar, porque tem umas coisas tão legais para falar você aqui. É o seguinte, minha mãe tem uma casa lá em São Paulo. Nós somos em 3 irmãos. Ok? Eu não quero... Quando a minha mãe morrer, eu não quero a minha parte na casa, lá. Eu quero deixar para os meus irmãos. Ok? Mas quando ela morrer, vai ter um inventário. E no inventário é feita a divisão por 3. Se eu quiser ou não quiser, o juiz vai dividir em 3 a nossa herança. Tudo que a minha mãe tiver vai ser dividido em 3. Mas eu não quero a minha herança, eu não quero a minha parte na herança. Então, eu tenho que ir lá, como advogada, fazer uma petição, dizendo para o juiz, com toda a base legal, que eu abro mão da minha herança. Aí o juiz vai me chamar para ver se eu não estou sendo coagida, vai chamar os meus irmãos para ver se os meus irmãos querem, e aí ele vai assinar embaixo. Pronto, eu não tenho mais parte na herança. Deu para entender como a herança no mundo espiritual funciona para você? Você não quer essa herança de maldição na sua vida. Mas existe uma herança legal. Então você vai ter que ir diante de Deus para renunciar. Por isso que eu falei, não é quebra de maldição. Você tem que ir diante de Deus, pedir perdão pelos pecados dos antepassados que eles cometeram. Eles vão ser salvos por isso? Não. Você só está pedindo para Deus limpar, lavar todo aquele pecado. Pedir para Deus que você quer cancelar toda essa herança, você renuncia a toda essa herança e você assume a herança da cruz que te traz as bênçãos. Deu para entender? Por isso não existe quebra de maldição. Eu vou falar só uma última. Vocês não querem mais saber causas de... idolatria, por exemplo. Teve gente que teve... vou falar de feitiçaria, porque idolatria é bem grande. No Brasil, o nosso pior problema é a idolatria e a pagelança dos índios, tá? Mas eu vou explicar na próxima. Feitiçaria. Quem se envolveu com feitiçaria ou teve pais que se envolveu? Macumba, ocultismo, nova era, mesa branca, yoga... acupuntura. Horóscopo está meio aí também. Dá a mão para ler, lê a mão, quiromancia, e aí vai. Quem se envolveu com ocultismo, eu fiz libertação numa mulher, foi a libertação,
o meu trabalho de terapia maior que eu fiz foi com ela. Uma coisa que eu não trabalhei foi o lado espiritual. Por quê? Porque ela fez cabeça no terreiro. O grande problema dela é que ela fez cabeça no terreiro. Quem teve envolvimento ou tem antepassados com ocultismo, a consequência é enfermidades no pescoço e na cabeça. Enfermidades físicas, emocionais ou mentais, porque é essa parte que foi oferecida para as trevas. A pessoa faz a cabeça. Então, qual o problema dessa pessoa que eu fiz a terapia? Emocional, ela não se liberta. É mental, ela não se liberta. O que tem que fazer? Eu liguei para ela e falei, a gente vai ter que fazer renúncia de maldições. Nós vamos ter que trabalhar. Ok? Não vou orar hoje sobre isso, para nós estarmos fazendo essas renúncias. Não vai ser hoje. Lembra que a renúncia vai resolver 30% do seu problema, mas o pecado que você comete é 70%. Gente, o que tem de resultados que eu vou contar para vocês é extraordinário. Bruno, pode vir para cá, por favor. Mas antes de vir, eu quero encerrar com esse texto. Ah, mas não existe maldição hoje, tal, que eu não acredito nisso. Olha o que está em Apocalipse. Por favor, Daniel, só mais esse texto. Apocalipse 22, 3. E os meninos, depois que lerem esse texto, pode vir. Queridos, olha para mim aqui. Você transou com alguém e não é casado com esse alguém, os seus filhos vão sofrer as consequências. Vai vir sobre os seus filhos. Porque na hora que você transa com esse alguém, ali não é troca de sêmen, é troca de sangue, é aliança de sangue. Por isso que fala, se tornam uma só carne. Então ali é transmissão de demônios. Você pega todos os demônios da outra pessoa, abre um portal. Os seus descendentes vão sofrer as consequências. E quando é que a maldição vai sair da terra? Na cidade não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os servos dele o adorarão. Sabe quando vai sair a maldição da terra? Só na Nova Jerusalém, no último capítulo da Bíblia. Até chegar lá, a maldição vai estar sobre a terra, e eu vou falar mais sobre isso com vocês. E vocês precisam consertar a sua vida, precisam mapear, começa a perguntar como era a vida de tataravó, como é que era a vida de bisavô, como é que eles eram. Eu sei os meus. Ah, mas e se eu não souber? Eu vou contar na próxima vez que eu pregar o que fazer, porque dá para conhecer pelos sintomas. Tá bom? Pode vir e eu vou orar. Mas não é ainda a herança de renúncias. Eu quero tanto que você entenda que o que você faz são os seus pequenininhos, que hoje você não tem filhos, mas você vai ter, e você vai amá-los profundamente, e eles que vão sofrer a consequência. Não foi Davi que sofreu as consequências, não. Embora na hora de morrer tiveram que pegar uma moça para aquecer ele, porque ele não tinha um filho do lado dele. Não, nenhum dos filhos, que ele amava tanto aqueles filhos, nenhum filho estava do lado dele. Mas não foi ele que sofreu as consequências. Foram os filhos dele, foi a linhagem, foi a descendência dele que sofreu as consequências. E talvez você esteja vivendo uma vida sem abundância. Uma vida difícil, arrastada, que não dá certo. Tem muito tipo de depressão que é espiritual, que leva ao suicídio. Mas é por causa desse legado de maldição. Ok? Então vamos ficar de pé, por favor. Eu vou orar. Eu sugiro que você comece nesses próximos dias, comece a questionar sua vida.
Como é que tá? Por que tá assim? Nós começamos, porque existe uma promessa de prosperidade para a vida do Ronaldo. E nós vamos mapear por que isso ainda não se tornou realidade do jeito que nós cremos que Deus prometeu. E tem muita herança. Tem muito legado. Eu vou falar sobre maldição hereditária, falei hoje. Vou falar sobre famílias amaldiçoadas, finanças amaldiçoadas, casas amaldiçoadas, igrejas amaldiçoadas, cidades amaldiçoadas e como manter a libertação. Feche seus olhos, por favor. Eu quero dizer para você que só quem pode se livrar de maldição são os filhos que têm compromisso com Deus. Quem não tem compromisso com Deus, quem não é filho de Deus, quem não entregou sua vida para Jesus, vai continuar vivendo debaixo dessa maldição miserável. A única solução é entregar sua vida a Jesus. A única solução é dizer: eu quero ser filho e eu quero viver debaixo de bênção. Eu quero ter bênçãos hereditárias, não maldições hereditárias, porque a bênção é até a 1000ª geração. Se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, falar: Jesus, eu não quero mais viver debaixo de maldição. Eu pequei, eu sou miserável, eu mereço a maldição, mas o Senhor prometeu, o Senhor proveu a libertação para mim. Eu quero ser livre, eu quero que o Senhor me liberte nessa noite, eu quero ser salvo. Se você quer, eu vou pedir que você levante a sua mão para nós orarmos com você. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu vou pedir que o pastor venha estar orando por quem quiser entregar sua vida a Jesus. Você prefere continuar com a tua vida debaixo de maldição? E não adianta fazer isso no escondido do seu quarto, porque eu vou provar na Bíblia que Deus falou que isso só vai acontecer se for no público. Se for em público, você vai precisar entregar a sua vida a Jesus, e isso vai ter que ser público. Se você quiser, levante a sua mão e eu vou orar. Da próxima vez que eu trouxer a palavra, vou continuar nesse tema. E eu peço que Deus te dê graça para continuar vivo até lá, para até o momento que você seja livre, totalmente livre. Pai eterno, eu quero te agradecer por essas pessoas que estão aqui e pedir que o teu Espírito esteja trazendo no coração essa confrontação, essa necessidade de saber por que vive assim, se vai ser assim mesmo, se vai ser assim com seus filhos. Oh meu Deus, que haja, Senhor, um rompimento das cadeias das trevas na vida dessas pessoas, que a bênção seja sobre todos, que nós possamos chegar aqui até o final, estar quebrando todo o vínculo, rompendo toda a cadeia, renunciando a toda herança e nos enchendo com o Espírito Santo de Deus. Que a bênção esteja sobre todos, livrando de todo mal, livrando do perigo, livrando dos acidentes. Em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor, devolvo ao Senhor a glória, a honra, o louvor, em nome de Jesus. Quando terminar a música, nós estamos encerrados.